Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Hoje a minha convidada é a doutora Daniele Franklin. Vou ler o currículo dela. A doutora Daniele é médica, ginecologista e obstetra, com formação e especialização pelo UFMG. Tem vários cursos de pós-graduação com ênfase em saúde integral da mulher, endocrinologia ginecológica, implantes hormonais, menopausa e estética íntima. Um prazer te ter aqui, viu, Dani? O prazer é todo meu. Aliás, fiquei muito honrada de ter sido convidada, né? E é muito gostoso sempre estar próximo de você, né? Nos congressos, nas consultas, né? Você é uma pessoa maravilhosa como pessoa, como profissional. E eu me sinto honrada de estar aqui. Espero que a gente consiga produzir um conteúdo bem bacana para esclarecer, né, tudo sobre o que a gente precisar para essas queridas pacientes aí. Com certeza. Muito obrigada. Eu gostaria de falar um pouquinho até da minha história com a Dani, gente, porque ela foi minha médica, minha obstetra, fez o parto da minha primeira filha. E depois disso a gente desenvolveu um laço, né, uma amizade. E eu admiro demais, confio demais no trabalho dela, super assim, atualizada, estudiosa. E não é à toa que tá brilhando aí, né, Dani? Tá se destacando no ramo de reposição hormonal. A gente tá sempre buscando melhorar, né? Trazer o que tem de melhor para as pacientes, né, Ana? Você também, com certeza. E um ponto legal que eu falo é que ela também pratica o que ela fala. Sim. Então, é uma pessoa que tem a credibilidade teórica e na prática, né? Na prática, é. Então, isso é muito importante também. Nós vamos abordar aqui hoje, principalmente, a parte de reposição hormonal, que é, assim, uma dúvida e uma demanda muito grande das mulheres, principalmente na fase da menopausa, nessa transição de climatério. E até o que me motivou muito a estudar, embora na endocrinologia a gente já estude os hormônios, mas não, às vezes, tão especificamente dessa parte ginecológica, foi, assim, a minha trajetória de receber várias pacientes com essas queixas. Hoje a gente sabe que o envelhecimento das mulheres mudou. Antigamente a gente tinha aí uma mulher de 60 anos, era uma idosinha, né? Uma doninha. Sim. Hoje uma mulher de 60 anos é super ativa, tem muita energia, produtiva. Sim. Tá no auge da vida. Sim. Então, temos um professor aí que fala, né? Que a gente não envelhece porque os hormônios caem. Aliás, acho que é o contrário, né? Os hormônios não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os hormônios caem. Exatamente. Então, se a gente conseguir acompanhar hormonalmente esse envelhecimento, com certeza vai ter um bem-estar e uma qualidade melhor. A questão do acelerar, né? Os hormônios caem e acelera a velocidade do envelhecimento, né? Então, o que eu falo para as pacientes, a gente precisa trabalhar a reposição para a gente manter o pé no freio em relação ao envelhecimento, né? Isso. E assim, em relação à menopausa, né, no caso, tem algum dado estatístico em relação à idade que as mulheres têm começado a ter sintomas? Ou como que funciona isso? Pois é, hoje a gente fala, a menopausa hoje está muito falada, né? Se você observar, os médicos ela está assim em foco, não só para as mulheres, né? Mas até para os ginecologistas e até os endocrinologistas. E realmente eu acho que chega a ser até de suma importância, porque nós temos uma estatística de cerca de 30 milhões de mulheres nessa faixa da menopausa no Brasil, né, nos dias atuais. Então, é muita gente que se encontra, né, nessa faixa entre 40 a 65 anos. A gente sabe que a menopausa vai ocorrer por volta dos 50, né? Às vezes mais cedo para algumas pacientes. Mas a partir dos 40 anos, né, a gente já tem essa fase de transição menopausal, que já traz uma sintomatologia importante, da qual muitas mulheres já precisam de iniciar a reposição, né, para ter uma qualidade de vida e bem-estar. Então, assim, é muita gente,
né? Com certeza. E não pode ser negligenciado. É quase que realmente uma obrigação. Importância a nível de saúde pública mesmo. Isso. Né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu vi professores meus em ambulatório de ginecologia falando com a paciente assim: fulana, aceita que agora a sua realidade é essa, daqui pra frente a sua vida vai ser essa. E hoje isso não é bem assim, né? Sim, e infelizmente a gente ainda vê muitos colegas, infelizmente, né? Nessa conduta, ainda nessa conduta. E a gente sabe o quanto a reposição é importante e vai fazer diferença na vida dessas mulheres. Não só pessoal, mas até familiar. Com certeza. Vamos entrar no campo agora, então, do diagnóstico? Sim. Porque, às vezes, as mulheres não têm conhecimento de o que elas poderiam sentir. Porque a gente tem aqueles sintomas clássicos que todo mundo sabe. O fogacho, né? Aquela onda de calor, às vezes um ressecamento. Esses são os clássicos. Mas tem muito sintoma aí dito diferente que às vezes já é climatério e a pessoa não sabe, né? Sim, sim. O que você acha que seria um alarme, assim, um sinal de alerta? Eu acho que o principal alerta até, eu vou colocar aqui, na minha opinião, que é o fator idade, né? A partir de 40 anos, a gente já começa a ter uma deficiência hormonal em relação a um adulto jovem de 20 anos de idade, de cerca de 40% menor produção hormonal do que um adulto jovem de 20 anos, né? E há quem diga que o ápice da nossa produção hormonal ocorre aos 20 anos e que a partir daí a gente só tem o decréscimo, já a partir dali a queda. Eu gosto de acreditar que existe um platô entre 20 e 30 anos de idade e a gente começa a observar um pouco a sintomatologia até mesmo a partir dos 30, né? Mas aos 40, isso já é muito claro, né? Sim. E além do fogacho, o que eu acho que chama muita atenção às vezes, o cansaço, a fadiga, né? E que nem sempre é o burnout, né? Mas, enfim, e desânimo em relação a tudo, né? A não ter vontade de sair do social, a não ter vontade de ir ao clube, levar as crianças, a não ter vontade de fazer uma atividade física, né? A não ter vontade de estar com o marido. Isso, inclusive, pode ser confundido com depressão, né? E isso, muitas vezes, leva o paciente ao psiquiatra, começa a tomar antidepressivo. Exatamente. Né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, essa paciente ela chega já, inclusive, usando um antidepressivo, né? E começa sendo tratada assim. Né? E muitas vezes é uma deficiência, às vezes, né, ou de uma testosterona, né, às vezes já até da progesterona, né, a irritabilidade, o nervosismo. Então, o que eu falo para as minhas pacientes quando elas chegam me conta a sua história, fale sobre a sua sintomatologia, sem tentar justificar o porquê dela. Fala como que você está. Fale como você está, o que você está sentindo. Porque muitas falam assim, eu não vou falar que eu estou cansada porque eu trabalho muito, eu estou cansada porque meu filho acorda muito à noite, eu estou cansada por excesso. E às vezes ela já se auto-justifica e aí às vezes nem comunica o médico esse sintoma, né? Então eu sempre puxo dela assim, tente não se justificar diante das circunstâncias da sua vida. Só fala o que você está sentindo, né? E aí eu avalio desde ao acordar até a hora de dormir, né? E às vezes muito pelo que ela te passa ali clinicamente, o que ela sente, né? A gente já consegue inclusive predizer o resultado do exame que vai vir. Sim, a né? clínica soberana. E a clínica, exatamente, né? Então tem o fogacho, tem o ressecamento, tem esses sintomas depressivos, irritabilidade. Isso. Eu acho que principalmente é isso então, né? O fogacho, a irritabilidade, o nervosismo, a falta de paciência, né? O desânimo, uma tendência a uma certa tristeza, às vezes até depressão, né? Isso eu acho que é muito até da deficiência aí da testosterona, a irritabilidade, o nervosismo da progesterona. E esse ressecamento vaginal, ele demora um pouco mais a aparecer. Ele demanda alguns anos, né? Às vezes 2, 3, é variável de paciente para paciente, mas às vezes 2, 3, 4, às vezes até 5 anos pós-menopausa, sem a reposição hormonal, para a paciente realmente definir
esse ressecamento. Então, assim, a síndrome gênito-urinária da menopausa, que vem com a atrofia da mucosa vaginal, o ressecamento vaginal, né? E a dificuldade no ato sexual em si, às vezes também acompanhada de flacidez da musculatura, né? E até perda de urina, né? Aos esforços, ao tossir, ao pular, ao fazer ginástica. Ela ocorre normalmente ela ocorre depois de um certo tempo. Olha, não é imediato. Não é imediato. Depois, né, normalmente em torno de uns 5 anos que a pessoa entrou na deficiência hormonal sem a reposição. E infecções urinárias também. Infecções urinárias de repetição, né? Por alteração de flora. Então, esses não são os primeiros sintomas, não. Eles são sintomas mais tardios, mas que muitas vezes, quando acontece, né, são até mais difíceis da gente tratar, demoram mais a dar resultado quando a paciente, quanto mais tempo tem, quanto mais anos tem que ela está em menopausa sem a reposição. Mas eu vejo como queixa também, não só ressecamento de mucosa, mas também mudança da pele. Sim. Cabelo, cabelo, textura, unha. Esse aí é mais evidente, né? Mais rapidamente, que é da deficiência, principalmente do estradiol, né? Ela dá realmente essa sintomatologia mais clara. E aí inicia-se esse envelhecimento, porque o estradiol, ele exerce essa proteção do colágeno, né? Diminui essa perda do colágeno. Eu conversei com uma amiga que é dermato, e ela estava falando, porque como que tá frequente a paciente chegar para mim e falar assim, ai, doutora, minha face caiu. Despencou. E eu comecei a achar aquilo engraçado, porque às vezes a gente acha, né, tava presa a esses sintomas clássicos, e não é isso, né? Não é às só isso. Às vezes a paciente não percebe, e eu não percebia também, agora eu tô mais atenta, que às vezes ela não vai chegar me queixando um ressecamento vaginal. Sim. Mas ela vai chegar e vai falar que a face tá despecando. A face tá despecando, e é isso. Né? Então, acelera-se essa perda de colágeno, que já existe mesmo pela idade, e a formação das rugas, né? E a perda da hidratação da pele também favorece a rugosidade. Isso. Eu tinha uma paciente muito clássica, interessante, que ela estava com a pele assim, muito craquerada mesmo, assim, do braço. E ela, muito morena, vivia na praia, né? E muito queimada, bronzeada, queimada de sol mesmo. Então, eu sempre justificava que aquilo era o sol, sol. Mas assim que nós começamos a fazer a reposição hormonal, né, completa, com o uso do estradiol, quando ela realmente entrou mesmo na menopausa, você precisa ver que diferença que a pele respondeu de uma forma maravilhosa, assim. De mudar a olhos vistos, sabe? Então, e até me surpreendeu, porque eu realmente culpei o sol de toda aquela transformação ali na pele do braço dela, e não era só ele, né? Tinha a deficiência também do estradiol. A gente tem que estar aberta a tudo, né? A gente tem que estar, exatamente, né? E a parte cognitiva, que é outra coisa também que eu tenho reparado. Sim. Ser uma queixa frequente. Ah, doutor, tô esquecendo muito. Tem até o termo brain fog, né? Brain fog. Isso é muito interessante, né? Eu comecei até a ler um livro. Se alguém se interessar, é um livro até de uma neurologista, mas ela é um livro também voltado para o leigo. Não é um livro, vamos dizer assim, médico, não. Foi até uma paciente que me referenciou esse livro. E eu estou lendo ainda não terminei, mas ele fala o cérebro e a menopausa. Ele chama esse nome? O cérebro e a menopausa, né? E aí, o quanto a menopausa interfere, quer dizer, o quanto a deficiência hormonal que ocorre na menopausa interfere no funcionamento cerebral. Né? Então, assim, é muito mais importante, vai muito mais além do que a gente possa imaginar. E isso são termos novos, né? Ela até aborda a questão do... até há pouco, né? A importância dos hormônios da menopausa, ela fala, eu achei interessante ela abordava a área do biquíni, né? Que é a mama, né? E a região de útero e ovário. Mas não, a menopausa não só influencia nessas regiões do corpo,
mas muito o cérebro. E aí vem a alteração de humor, a irritabilidade, os lapsos de memória, né, que é o brain fog, e esses esquecimentos que são naturais, e é importante saber que isso faz parte desse período de transição. Sim. E principalmente da deficiência do estradiol, né? E aí ela conta, né, que antigamente as mulheres entravam na menopausa e elas eram tidas como histéricas, algumas como loucas, eram internadas, olha, inclusive em hospício, né? Então, só que naquela época a expectativa de vida era curta, então alguns poucos anos depois, elas vinham a falecer, 55, 60 anos. Então, o tempo de loucura era curto, né? E hoje, a gente vivencia dessa forma, mas é importante saber que isso deve ser tratado de forma adequada, né? Eu já recebi algumas pacientes, assim, quando a gente dá abertura, eu brinco que às vezes a gente é um pouco psicóloga também, né? Porque nessa parte de acolhimento e de escutar, a gente tem que ouvir a dor da paciente. Sim. Algumas falam, você falou da histeria, eu lembrei que assim, nossa, doutora, às vezes eu quero matar meu filho. Isso. Eu olho pro meu marido, eu quero jogar ele da janela. E assim, chega a questionar o amor que você sente por um familiar. Isso é muito sério, né? Sim. Olha o impacto que isso tem no dia a dia e no bem-estar daquela pessoa. Isso. E você só dizer para ela que isso é normal, que é da menopausa, que é esperado, não resolve, né? Nós precisamos resolver essa sintomatologia. Sim. Trazer de volta a mulher que ela sempre foi, né? E a paz familiar, exatamente, né? Trazer de volta. Que a família toda sofre. Exatamente. Né? A família sofre, o marido, acaba os que filhos, a mulher, querendo ou não, no trabalho. Exatamente, né? No trabalho, às vezes, perde um trabalho, né? E então é isso. E hoje a gente sabe o quanto a gente tem de vida pela frente. Nós estamos, né, na metade das nossas vidas ou menos da metade. Então a gente tem no mínimo o dobro para viver, né? E como é que você quer viver essa outra metade? Como que você quer chegar aos seus 90 anos? Tem estatística, né, que a gente vê nos cursos, né, de reposição, que você vai passar, né? Você, mulher, vai passar 2/3 da sua vida nessa fase. Exatamente. Porque hoje, né, a expectativa aumentou, longevidade. E não basta só envelhecer, tem que envelhecer com qualidade. Exatamente. Né? Então, 2/3 de uma vida, você falou aí no começo, até 20 anos de idade tem a produção máxima de hormônio. Pensa. É verdade, você considerar isso aí, exatamente. É muito pouco, né? Então, assim, vamos aproveitar esse assunto, vamos falar um pouquinho de cada hormônio? Vamos. Eu queria, assim, que é mais o seu domínio, que você falasse um pouquinho dos principais, dos efeitos esperados, da falta de cada um. Sim. Então, as pessoas às vezes me perguntam, né? Primeiro, essa questão da fase de quando começar, né? Então, eu acho que o fator idade é o principal, que deve-se já atentar, né, para avaliar a sintomatologia, como é que você está, e é muito difícil uma mulher de 40 anos não ter algum desses sintomas que nós relatamos. Eu queria, né, só te interromper rapidinho, só para contextualizar aqui, porque às vezes a menopausa, ela é tida como o fim da menstruação. Isso. Mas nós estamos falando aqui de, às vezes, sintomas em relação às oscilações hormonais, que não necessariamente a mulher já vai ter parado de menstruar. Exatamente, exatamente. Então, eu acho importante. Tá, então o que acontece? Antigamente, né, eu tô fazendo esse ano 25 anos de formado, e eu falo que por 17 anos, né, 17 anos eu trabalhei tradicionalmente, né, e naquela época a gente aguardava a menstruação cessar para dar esse diagnóstico de menopausa, e muitas vezes iniciávamos a reposição hormonal. Eu sempre fui favorável à reposição, desde a minha residência, os meus professores eram, e eu sempre segui essa linha, né? Meu pai era, minha mãe fez reposição a vida inteira, então eu sempre segui essa linha, porque sempre houve a linha que não era muito favorável, né? E a gente esperava, então, a findar, e muitas vezes um ano após, né, a última menstruação, que aí você define aquele marco, aquela foi a menopausa. Então, a menopausa é um evento, um marco, a última menstruação da mulher. Retrospectivo, para se iniciar um tratamento. E hoje a gente percebe isso, não há necessidade
da mulher sofrer, passar pela transição menopausal, Achar um ano pós-menopausa, né? Exatamente, para depois iniciar qualquer reposição, né? Então, o que a gente sabe hoje? Que desde que os sintomas já se iniciam, já podemos fazer as abordagens necessárias. Então, o primeiro hormônio que a gente já percebe uma queda por volta de 40, mais ou menos, né? Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem mulheres que com 39 estão em menopausa franca. Então, claro que tudo isso nós estamos falando e precisa ser individualizado. Sim. Mas num contexto geral, o que acontece? Já inicia-se uma deficiência da progesterona na segunda fase, com as irregularidades menstruais. Então, o paciente já começa a ter o atraso ou o ciclo mais curto, começa a ter um aumento do fluxo menstrual, o excesso de sangramento, porque a progesterona é o hormônio que é antiproliferativo, que isso segura ali a proliferação do endométrio e, portanto, com uma boa progesterona sangra-se menos, né? Com pouca progesterona, deficiência, começa a ter um sangramento mais volumoso, muitas vezes mais dias, né? O primeiro sintoma associado a essa deficiência, além desse relacionado ao sangramento, a insônia, a irritabilidade, ansiedade, irritabilidade e insônia, né? Isso é pela falta da progesterona. Falta da progesterona, que é uma das, na minha opinião, a primeira. Às vezes eu ainda fico sem saber se às vezes a testosterona vem antes, mas eu acho que também depende de cada pessoa, né? Mas sim. Então, olha só, irritabilidade, ansiedade, insônia. Ninguém pensa em deficiência de progesterona. Ninguém pensa em menopausa. Começa a pensar ali, às vezes, num ansiolítico. Porque está sangrando mais, né? Então a pessoa não pensa que é menopausa. Não pensa, porque se você menstrua assim, menstrua até muito, né? Sim. E aí, às vezes, já inicia os medicamentos, um ansiolítico para tentar ajudar. Enfim, em seguida, a gente percebe a queda da testosterona manifestando com uma certa tristeza, depressão, um cansaço, uma fadiga, uma apatia mesmo diante da vida, a baixa do libido, do desejo sexual, né? E aí, às vezes, já perda de massa muscular, ganho de gordura corporal, né? E finda com a queda do estradiol, né? E isso, às vezes, pode levar 2, 3, essa transição até 8 anos. A gente não tem como dizer de quando começou essa deficiência, quanto tempo a menopausa vem após isso. E aí, o último que realmente cai é o estradiol, né? E aí, a gente teria, teoricamente, a última menstruação e a queda, a estabilidade da queda hormonal. Quanto tempo a mulher fica sofrendo, então? E quanto tempo ela vai sofrendo das deficiências de progesterona, das deficiências de testosterona, até que esse estradiol resolve cair, a deficiência completa gera um caos total na vida dela, e aí ela busca uma ajuda. Quando busca uma ajuda, né? Quando encontra essa ajuda, né? Porque eventualmente, às vezes, não encontra, né? Ou é taxada, né? De louca. Exatamente, né? Histérica. Exatamente. Ou então, simplesmente, é normal, é da vida, você está sentindo alguma coisa, você tem calor, tem fogacho, às vezes ela não tem, porque fogacho é 30%, 40% das pessoas, não é todo mundo. Vai ser tardio. Mais tardio, ela vai falar, não, doutor, não tem, então você não precisa de nada. E os outros sintomas todos relacionados à menopausa ficaram sendo justificado por outras questões, né? Então, isso é hoje que eu acho que é o grande alerta, né, para as mulheres não aceitarem, né, as alterações que ocorrem e buscarem ajuda para qualquer coisa diferente, que seja ela uma insônia, que seja um cansaço a mais, enfim, né, uma irritabilidade, uma ansiedade, uma falta de paciência, uma tristeza, né? E a outra coisa, eu ia falar que é uma coisa, mas vamos seguir, que daqui a pouco eu retomo, eu lembro aqui que eu estava pretendendo falar. Então, assim, essa questão
Já sei. Essa transição menopausal, ela é a fase, Ana, que eu considero mais difícil, inclusive, de se fazer a reposição. Porque hoje a gente já sabe que ela não é uma curva, né? Ela não é uma reta descendente. Ela é cheia de altos e baixos. Então, ela vem assim descendo, mas entre subidas e descidas. Então, eu costumo falar que é uma fábrica em falência, né? Que é o ovário, é a fábrica dos hormônios que está em falência, mas ele pede concordata. Então, ele está tentando ainda respirar, produzir alguma coisa ali para ajudar. Legal. E nesses altos e baixos, a gente está junto fazendo alguma reposição. Então, por vezes, a gente dosa um excesso, por vezes, a gente dosa uma falta. E a gente se sente perdida, muitas vezes, do ponto de vista laboratorial. Nem sempre o laboratorial está compatível com a clínica. Exatamente. Né? Uma das coisas que me levou a buscar, estudar mais essa área, até eu devo muito a você que me estimulou. Ah, que bom. Foi isso. Eu pegava exames absolutamente normais com a paciente péssima. E aí a gente começa a se questionar, mas não pode ser isso. Tem alguma coisa errada, né? Sim. E a gente sabe, a outra questão é importante, muitos colegas querem dizer que também não é necessário pedir exames na menopausa, porque os exames oscilam muito e a gente não consegue dosar, quantificar isso de forma adequada. Eu também não concordo. Por quê? Oscilam sim, e a gente precisa saber disso. Então, esses exames são para nos guiar em relação à sintomatologia. Sim. Caso haja discrepância, a gente aguarda, observa, repete, né? Porque, às vezes, naquele dia, naquele momento, a gente não pegou exatamente a dose, né, a deficiência que a gente gostaria de registrar. E como a gente sabe que tem altos e baixos, né, Sim. da questão hormonal, às vezes é preciso entender isso também, né? Não vai ser num momento estático. Não né? é um momento estático. Então, a sintomatologia é aquilo. Ela vai te relatar, por exemplo, o fogacho, na maioria das vezes. Às vezes, você vai falar com ela assim, mas é interessante. Você colheu esse exame semana passada. Semana passada, o seu hormônio estava ótimo, o seu estradiol. Você lembra se semana passada você teve o calor, aquele fogacho que você está me relatando? Doutora Daniele, realmente não. Semana passada eu estava bem. Né? Então, compreender que essas oscilações ocorrem. Mas, se na grande maioria do tempo ela tem o fogacho e aquilo está incomodando, quer dizer, ela tem o sintoma e aquilo está incomodando, a gente já tem autorização para iniciar uma reposição, né? Às vezes está tendo subidas e descidas, mas ele está ficando mais baixo do que alto, né? Entendi. Então, às vezes já tem uma justificativa. E aí, no caso, a clínica é que está direcionando o tratamento, né? Então, assim, a gente vai identificar, num primeiro momento, uma paciente potencialmente nessa fase da transição. Sim. O que a gente tem que buscar é excluir para saber se essa mulher pode ou não fazer a reposição. Porque, assim, é uma dúvida muito grande da população em geral, das pacientes, de eu posso fazer? Porque a reposição é para todo mundo? Sim. Como que você aborda isso no consultório? Ana, eu acho que hoje, assim, essa reposição hormonal, e a gente tem que saber do que a gente está falando, porque a reposição tradicional, com as pílulas, né, e as medicações, as substâncias como tibolona e as substâncias sintéticas que não são idênticas, né, a gente sabe que elas estão associadas com o aumento do risco, por exemplo, de câncer, elas estão associadas com o aumento da hipertensão, porque elas são vasoconstritoras, o aumento de enxaqueca. Então, às vezes, você vai ouvir um paciente falar, mas meu médico falou que eu tenho hipertensão, que eu não posso fazer. Meu médico falou que eu tenho enxaqueca, eu não posso fazer. Então, isso ocorria muito na época dessas reposições, né, que eram e são ainda muito utilizadas. Mas, sobre os hormônios propriamente ditos, repondo aquilo que o corpo produz de forma idêntica ao que ele produz... E nós estamos falando de excesso, né? Nós estamos falando, exatamente, de só entregar aquilo que ele deixou de produzir. Exatamente. Na dose e dentro dos valores de referência,
né? Eu não tenho a menor intenção de sair dos valores de referência, né? E aí, quando você usa esses suplementos de hormônio, né? Porque seria uma suplementação, a gente a gente diminui muito as contraindicações. Então, basicamente, hoje fica a paciente que teve ou tem câncer de mama. A própria paciente. A própria paciente. Acho importante falar. Ela tem ou teve câncer de mama, tá? O fato de um familiar ter tido, mãe, irmã, a gente tinha isso como uma contraindicação relativa, e aí vai mais assim, não é uma contraindicação mais hoje, isso vai mais se o paciente não se sente confortável, né? Ok, mas não é mais. E a trombose, quando a pessoa teve um episódio recente de trombose, né? E está, inclusive, sobre o uso fazendo algum tratamento específico. Na minha opinião, seriam as únicas contraindicações. São bem restritas, basicamente, né? E vou te dizer que já tem estudos caminhando para reposição hormonal em mulheres sobreviventes de câncer de mama, a depender desse câncer que não são hormônio dependentes, tá? Olha, que interessante. Então, já tem estudos seguindo nessa linha, tá? Então, hoje a gente tem cada vez mais ampliado as indicações para se fazer reposição hormonal, quando você começa a entender a reposição hormonal como o tratamento de uma patologia chamada menopausa. E aí a gente começa a enxergar a menopausa como uma patologia e não como algo natural e transicional esperado. Entende? Até assim, um pouco na minha área que eu abordo muito a questão do peso, né, obesidade, já é conhecido e estudado, documentado o potencial risco da obesidade para câncer de mama. Sim. Então, assim, ninguém dá esse peso para a obesidade que é dado para hormônio, por exemplo. Exatamente. Então, às vezes, a gente sabe que a obesidade tem crescido também, até pelos hábitos atuais, enfim, sedentarismo e maus hábitos em geral. Sim. Só que isso não é abordado de forma tão, vamos dizer, sensacionalista, quanto às vezes uma reposição hormonal. Aliás, as pessoas, eu acho que até esquecem, né? Eu acho que alguma nem sabe, né? Quer dizer, não tem nem abordagem quase nenhuma, inclusive, né? E aqui, não só a obesidade, né? O cigarro, o álcool. Sim. E quantas outras substâncias. Aí é aquela história, às vezes a paciente está péssima em relação a esses sintomas. E tem medo. Não, e tá acima do peso, fuma e é sedentária, mas não faz reposição porque dá câncer. Porque tem medo do câncer. Então, acho que são muitos tabus que a gente tem que conseguir lidar até quebrar isso. Porque o nosso objetivo, no final das contas, é ajudar aquela pessoa, né? Então, não é provar para ninguém que... eu tenho muita paciente que fala, você fica tranquila em prescrever uma coisa que pode me dar câncer. Olha só, né? É porque às vezes é uma falta de informação, né? Eu falo que o conhecimento liberta, né? Então, o que eu procuro fazer no meu consultório é libertá-las, né? Sim. Então, é passar o conhecimento que eu tenho hoje, que é o conhecimento na linha que eu acredito, porque aquilo que você estava falando, é o que eu acredito hoje, em termos de estudos e conhecimentos, é o que eu trago para a minha vida, para a vida da minha família, né? Sim. Da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, não é isso? Então, hoje esta é a minha verdade. E eu falo que medicina é uma ciência de verdades transitórias. Em algum momento, se tudo isso mudar e eu entender que não está correto, nós vamos mudar. E vou mudar comigo, com a minha família e com as minhas pacientes. Sim. É voltar atrás, né? E dizer, olha, não é mais assim. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque tudo indica que esse é o caminho. Por quê, Ana? Às vezes, eu comecei a trabalhar nessa linha mais ou menos uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, na verdade,
E se isso hoje ainda é tabu, 8 anos atrás, isso ainda era mais ainda, né? E por vezes a gente se depara pensando, vendo algum colega falando contrário, né? E às vezes falando até ríspido com o seu paciente sobre aquilo que ele está usando, se está certo, se não está. E às vezes eu parava para pensar se aquela linha de tratamento que eu estava seguindo estava correta. Sabe, e as respostas vêm muito rapidamente. É um paciente que senta na sua frente e fala: doutora Daniele, você trouxe a minha vida de volta. A paciente se emociona, a paciente chora, preço, né? Então eu pensava assim, meu Deus, aquilo que restaura a alegria, que traz de volta a vida que ela tinha, não pode ser ruim. Não pode estar no caminho errado. Esse caminho só pode ser bom. Né? Então, e cada vez mais, né, você conseguindo ajudar pessoas que vieram de outros colegas sem ter a ajuda que elas esperavam, né? Então, na minha opinião, é um caminho sem volta. O caminho da ciência, o caminho do aprendizado, o caminho do conhecimento, do tratamento de forma integral. Né? E de enxergar o corpo como um todo e não individualizado. Sim, né? Com certeza. Não por partes. Não a área do biquíni. A área do biquíni, exatamente. Aqui, e sobre as formas que a gente consegue fazer essa reposição? Vamos falar um pouco disso? Ah, sim, das vias. Porque você falou sobre os sintéticos, né? Sim. A maioria tem, então. Aham. E ainda tem essa questão que eu falo muito no consultório, do medo que as pessoas têm de fazer a reposição. Gente, um anticoncepcional é um hormônio. Sim. Que ninguém tem medo dele. Medo? Ninguém Às vezes adolescentes hoje ganhando anticoncepcional por nada. Não é a mesma coisa? Então, assim... Na verdade, até, né, não vou dizer, nem é a mesma coisa, né, Ana? É pior. É muito pior, muito né? Pior. É muito pior. São substâncias sintéticas, usadas de forma ok, né? Tudo depende ali Às vezes são da importância, mas faz um bloqueio tão importante na produção hormonal, né? Ali do adolescente, levando às vezes a sintomatologias semelhantes à de menopausa. Cansaço, fadiga, dinamia, perda de massa, dificuldade de ganho de massa. Que, olha, eu usei muitos anos de pílula. Eu vim descobrir isso há pouco tempo, né? Então, mas era a nossa verdade naquele momento, né? E hoje realmente tem 8 anos que, né, não prescrevo pílulas, mas é claro que um caso ou outro isolado, quando a paciente, às vezes faz sentido ali naquele contexto, mas realmente não é mesmo mais o caminho, né? Mas então a gente tem como fazer reposição oral, né? Isso, então quais são as vias, né, de administração? Nós temos aí alguns hormônios são preferíveis, inclusive de forma oral, né? E até falando um pouquinho dessa questão da mudança, né? Quando comecei a fazer essa reposição, vamos dizer aí, né? Bioidêntica, né, o hormônio igual ao próprio corpo, né? O isomolecular, esses nomes foram ficando, assim, às vezes complicados de falar, né? Porque as pessoas complicam o simples, mas enfim. Quando começamos a fazer, usávamos tudo no creme, né? No tópico, né? E a progesterona, por exemplo, hoje já se sabe a importância dela do uso oral, pela passagem hepática, pela ação do sistema GABA, enfim. E o benefício dela usada de forma oral, né? Então, é uma via. E aí, as pacientes que foram chegando, que estavam no creme, eu fui fazendo a modificação. Falei, olha, se você quiser, hoje a gente sabe que a forma oral tem algum efeito superior, e a gente vai fazendo essa mudança. Então, é aquilo que eu falo, né? Se a coisa for mudando, a gente vai acompanhando, né? Sim. E buscando trazer sempre o melhor. Então, o oral, o transdérmico hoje é muito usado também, que é a forma de aplicar na pele, né? Mas o transdérmico, eu falo que ele tem muitos riscos de erros, né? Muitos vieses, que é a forma de aplicação, o local de aplicação, o horário de aplicação, a frequência, se o paciente realmente está lembrando, né? A quantidade que ele aperta.
E isso, se ele realmente fricciona bem, se um dia fricciona mais, outro dia menos, essa pele pode absorver de forma diferente ali esses hormônios, né? Então, tem que ter um certo critério para o uso. O risco de passar esses para outra pessoa, para criança, por exemplo, quando tem criança em casa, né? Então, cuidado em lavar as mãos, cuidado de passar numa área em que seja protegida, enfim. E temos a via de administração né, subcutânea, que são os implantes hormonais, né, que tem essa praticidade terapêutica, né, da gente implantar e não depender do paciente, né? Esse é o melhor dos cenários, né? Porque, na verdade, é cômodo. Sim, a gente sabe que não forma o pico, sim, né? Que isso já é também comprovado, a liberação deles. E aí eu acho importante falar que tem os dois tipos. Tem muita gente que pergunta isso. Sim. Os implantes bioabsorvíveis, sim, e que duram 6 meses, isso. e os silásticos, que duram 1 ano. Sim. E aí, eu vou deixar para você falar, o tipo de implante, ele é igual para todo mundo? Pois é, os implantes, eu falo que não é igual para todo mundo, né? Então, primeiramente, a gente tem que saber qual o implante que que o paciente vai melhor se adequar. Posso falar um pouquinho sobre isso, se é absorvível, se é o silástico, né, de 1 ano, quais os hormônios você vai inserir ali, qual a dosagem de hormônio, né? Então, existe uma personalização, sim, tá? O que eles querem dizer que não existe, que é tudo igual para todo mundo, existe sim uma personalização, assim como você personaliza um medicamento qualquer, né? Um analgésico, um anti-inflamatório, um corticoide, você vai personalizar a dose, quantas vezes ao dia você vai tomar, não é isso? Então, a gente tem também essa forma de personalização. Então, não é igual para todo mundo. E em relação ao absorvível ou ao silástico, a gente tem alguns comportamentos do próprio implante, né? Que vai levar a uma escolha de um ou de outro. E eu gosto de conversar isso bastante com o paciente, mostrar cada um, né, dessas variações para que esse paciente possa fazer uma escolha, né? Agora, a principal questão relacionada aos silásticos, muitas vezes, é você poder trabalhar com doses menores. Eu falo que o silástico me permite fragmentar mais ainda as doses do que o absorvível. Então, às vezes, pessoas de mais idade vão gostar mais da estabilidade, né, ou vão necessitar de doses menores e vão se adaptar melhor ao silástico. Pessoas mais jovens, principalmente aquelas esportistas, elas vão talvez gostar mais do absorvível. Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente, né? E a escolha é do paciente, né? Eu sempre falo que assim, eu tô aqui para explicar para você quais são as suas opções, né? E dentre essas opções, quem vai fazer a escolha é você, né? Se você prefere creme, tópico, se você tem disciplina de uso, ou se você prefere a praticidade, né? E qual, dentro desses implantes, qual você acredita que mais te atende, qual é o seu estilo de vida, como você se comporta, hoje né? A informação tá aí, né? Tá aí, a gente exatamente. Tem que fornecer. Né? E esse paciente, junto comigo, claro, vamos escolher a melhor opção para ela, né? Nós vamos escolher juntas. Então, às vezes a paciente fala assim, doutora Daniela, eu vou te mandar os exames aí, você olha aí que implante você vai pôr, me passa o orçamento. Eu tenho a maior dificuldade de fazer isso. Eu preciso estar diante do paciente para eu conseguir fazer uma proposta. Isso. Exatamente. Que seja online, mas eu tenho que estar te olhando, fazendo alguma pergunta ou outra que me parece necessária. Vai melhor exatamente ali, né? Naquele momento, né? É. Então, não é tão simples assim,
Não é tão simples assim. Se você quiser acertar mais do que errar, né? Então, eu falo que acertar, eu falo que eu tenho um número de acertos grandes no consultório. O que eu chamo disso? É o número de pacientes satisfeitas, né? O número de pacientes que retornam para refazer os seus implantes com você, né? E com poucos, e quanto menos pacientes queixando de efeitos colaterais, né? E quando você passa a acertar muito e errar pouco, você passa a ter pacientes fiéis que estão ali sempre com você, fazendo ali os seus tratamentos de uma forma segura. Eu vejo muito essa questão dos colaterais também, porque eu, graças a Deus, quase não tenho esses problemas. Sim. E eu acho que é muito assim, além do estudo que a gente teve, eu fui muito no seu rastro aí dos cursos e do modo de aprendizado, Sim. que é essa cautela na dose. Sim. Dose dependente. Porque o efeito colateral é aquela história, né? A diferença do veneno e do antídoto é a dose. Isso. Então, às vezes, aquele pouquinho que a pessoa, o organismo está precisando já é suficiente. Sim. Né? Não é necessário você pesar a mão, correr o risco de ter um efeito colateral. Exatamente. E é aquela história do menos é mais, né? Muitas vezes o menos é mais, né? Mas a gente aprende isso. É com o tempo, né? Você também já tem bastante tempo, né, Ana, que você está nessa você, linha. Né? Me arrastou. Eu te arrastei, eu lembro disso. Cabeça fechada. Você é muito nova. Você é muito nova, Ana. Você é endocrinologista, sua área é tudo, né? Estamos precisando de mais endocrinologistas, né? Eu falo que o único defeito da Ana é que ela não está em Belo Horizonte. Ela está em Ouro Branco. Tão pertinho. Eu falo que, assim, toda paciente que você comentou aí, que fala comigo, nossa, você mudou a minha vida. Eu agradeço e lembro de você. Ah, que bom, fico feliz. Porque, às vezes, aquele tradicional não nos permite isso. Sim. A gente tá ali engessado, né? Sim. E não abraçar aquela causa e não entender as queixas e o avanço da medicina que está acontecendo. Igual você falou que é um caminho sem volta, porque não tem como a gente negar tudo que está sendo estudado, que está sendo produzido, que tem de recurso para a gente usar. Sim, a ciência está aí, né? Tem que saber como fazer. Exatamente. A ciência está aí, está mostrando, os estudos estão saindo e tem sido cada vez mais fortalecida essa linha, né? E o número de colegas que estão também aderindo aí, né? E é isso aí. E a gente precisa tirar as viseiras, né? E olhar para o lado, né? Mas eu falo que você agradece a mim, eu fico feliz de você, né? Assim, de certa forma, eu lembro direitinho ali da nossa conversa, foi até um dia de consulta, e eu agradeço a Deus, porque Ele colocou todos esses sintomas na minha vida, aos 39 anos de idade. Você quer contar um pouquinho? Rapidamente. Aos 39, e foi buscando solução para os meus problemas que eu encontrei todos esses cursos, todos esses professores, e foi ali que eu me tratei, me curei e vim trazer para as pacientes a solução. Fui minha primeira paciente. E eu falo que ele fala assim para mim, minha filha, eu vou te dar o problema, porque eu sei que você resolve e depois você vai ajudar as outras pacientes. Olha que legal. Né? É assim que eu enxergo mesmo, de coração, né? Então eu sou grata a tudo. Eu sou grata até aos problemas, né, que vivenciei. Fiquei 3 anos nessa fase até ter me descobrir, me diagnosticar, né, iniciar as reposições devidas. Também fui na época, caiu no antidepressivo, né, e por aí afora. E como todas as outras, né, não foi diferente comigo. Mas, graças a Deus, né, ele me mostrou também o caminho, né? Então é isso. E a gente espera poder ajudar as pacientes todas que precisarem. E hoje você tá aí, campeã de beach tênis. Pois para quem só queria dormir, hoje eu só quero jogar beach tênis. No ápice da performance, subindo no pódio. Isso aí, Dani. Puxando o gancho no exercício físico, eu queria comentar sobre ganho de peso. Porque muitas pacientes perguntam, e eu trato sobre peso, que a reposição hormonal vai engordar. E eu tento explicar que é o contrário. Na verdade, é a falta do hormônio que faz o metabolismo mudar, principalmente essa troca
de estradiol, essa perda do estradiol e da progesterona, que vão aumentar essa deposição de gordura em região central, né? Abdômen, nas costas, e que a reposição vai ajudar, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. E é exatamente isso que você falou, né? Às vezes, num primeiro momento, porque o peso é o mais difícil, né, Ana, da gente trabalhar. Às vezes também o sono, tá? É difícil. Então, às vezes a gente inicia a reposição e a paciente já fica ansiosa para ver alguns resultados, né? E às vezes a gente precisa de tempo para as coisas acontecerem. E às vezes mudança de hábito também, né? É o principal. É o que é também, porque exatamente. Eu falo o seguinte, a reposição hormonal, ela não vai te emagrecer. Isso. Eu falo com a paciente. Mas ela vai equilibrar os ponteiros aí metabólicos e a depender do que você fizer, você vai emagrecer. Isso, exatamente, né? Mas às vezes uma paciente que tá ali, eu falo que vai criar um contexto favorável para o emagrecimento, embora isso dependa das suas atitudes. É porque às vezes eu recebo pacientes que já são saudáveis, por exemplo, já fazem muito exercício, já tem uma alimentação bacana e começam a ganhar peso. Sim. Então essas mulheres se desesperam. E quando você vai ver, é esse desequilíbrio hormonal que está ocasionando esse acúmulo, né? Sim, com razão. E aí, na hora que você começa a reposição, tem uma outra coisa interessante também, porque existe ali uma ansiedade grande, né? Principalmente quando tem a questão do peso envolvido, do resultado rápido, né? Daquele resultado imediato, e realmente nada funciona dessa forma, né? E às vezes você inicia o tratamento e que eu falo com elas, nós precisamos... Pode ser que seja preciso um ajuste, ou para mais ou para menos, né? Então, tenha paciência, porque às vezes, vamos dizer, o creme, ela começa ali a usar os tópicos, em 30 dias ela não vê nenhum resultado, fala, ai, não melhorou nada não, para e já larga para lá. Não, volta, vem, né? E comunica ao médico, olha, não obtive melhora, né? Nem do calor, nem do fogacho, nem do sono. Bom, vamos fazer os exames. Muitas vezes, realmente, a dose está baixa, não está refletindo ali ainda no sangue. Então, é uma questão de ajuste de dose. Vamos ajustar até as coisas se resolverem. Mas tem que ter um pouco de paciência, né? E às vezes, a questão do metabolismo ainda demora um pouco mais, né? Porque você precisa desse ajuste quando ele tiver... redondinho ali, né? Os exames estiverem maravilhosos, sintomatologia já completamente resolvida. A partir dali é que a paciente vai ter ali um campo favorável para o emagrecimento, mas que ainda vai levar 6 meses, 1 ano ou mais. Tem que ter paciência. Né? Então, às vezes, elas com 1 mês já querem um resultado. Não é assim, né? Como é que nós vamos acompanhar essa paciente? É com exames... É com a clínica, eu falo para observar essa melhora, se o resultado está sendo o que a gente esperava. Sim, pois é, hoje a gente vai acostumando tanto, né, trabalhando com sintomatologia, exame, que hoje quando a paciente já fala sintomatologia, você já sabe o que está deficiente, sem ver exame, até o que você tem que corrigir, o quanto você vai aumentar, a gente já tem essa noção, né? Mas existe uma insegurança do paciente em aceitar que você faça dessa forma, sem pedir um exame, né? Então, muitas vezes a gente pede o exame até mais pela ansiedade do paciente, né? Mas as pacientes que já vão ficando mais, que têm mais tempo, que já têm mais confiança, né? Elas mesmas muitas vezes já sabem, né, que não precisa estar toda hora fazendo exame. Pelo que ela me fala, eu já consigo fazer alguma correção, se melhora, tá ótimo. E o bem-estar, ele vai falar por si mesmo. E o bem-estar vai falar por si só, exatamente. É muito difícil a gente ter uma queixa. O exame tá ali para confirmar as queixas, né? E na maioria das vezes, ambos são condizentes. É muito difícil você pegar exames tão discrepantes da clínica, muito difícil. Às vezes ocorre, mas principalmente quando ocorre nessa fase de transição, que a gente sabe que é uma fase de altos e baixos mesmo. Mas quando a menopausa já se estabeleceu, né? A gente não... Muito difícil você pegar exames discrepantes, né? A paciente tem queixa e o exame está ótimo. Ou a paciente não tem e o exame está ruim. Não acontece, né?
os exames, eles acompanham mesmo. Eles conversam, né? Eles conversam. E aí, a gente sabe trabalhar, né, e fazer pequenos ajustes através da sintomatologia, sem necessidade de estar fazendo o exame o tempo todo, né? Mas, num primeiro momento, a paciente começou a reposição. Às vezes, é necessário, pelo menos de 3 em 3 meses, ali nos primeiros, né, no primeiro ano, ela estar voltando ao consultório para a gente compreender como é que ela está, como é que está indo o tratamento, se melhorou ou não, se melhorou totalmente ou parcialmente, né? Depois que tudo estabiliza, aí a gente já pode fazer um acompanhamento, às vezes até anual, mais espaçado, né? Às vezes até anual. Eu gosto de fazer semestral, pelo menos, né? De 6 em 6, principalmente nos primeiros anos de menopausa, né? Ou na fase de transição e depois a própria menopausa. Mas chega um determinado momento que às vezes anual é o suficiente, né? As pacientes, por exemplo, que inserem os implantes de 1 ano, elas vêm anualmente, uma vez ao ano e ficam então, ótimas o ano inteiro. Né? Então fica bem mais tranquilo, né? E uma última dúvida aqui que eu gosto muito de reforçar é sobre a gravidez. Porque uma mulher nessa fase, ela continua fértil, né? A fase de transição. E às vezes a gente tem esse problema, porque tem que ter um cuidado com essa questão de engravidar, porque muitas vezes ela não está menstruando de forma regular. Sim. Tá com todos esses sintomas. Sim. E aí você costuma fazer um método anticoncepcional? Eu geralmente peço o colega ginecologista para avaliar. O Ana, então, essa fase eu faço porque eu falo o seguinte, se a paciente não quer, aí a chance dela engravidar é grande. Agora, se a paciente desejar, a chance é pequena, né? Então, é uma fase de vida em que a chance de engravidar realmente é pequena, mas ela não né? Ela não é desprezível, né? E se a paciente realmente não quer, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu mesmo sou muito criteriosa com isso e em relação à minha pessoa. Então, eu acho que hoje um caminho muito interessante, né? Muitas têm, às vezes, o marido com a vasectomia, né? E aí já existe essa tranquilidade. O DIU de cobre, ele torna-se também interessante, porque ele é não hormonal e é uma contracepção segura, né? E até, para te ser sincera, na transição menopausal em pacientes com fluxo menstrual muito intenso, né? E que desejam não menstruar, por exemplo, né? Que se gostariam de não menstruar, às vezes até a gente consegue fazer essa abordagem com um DIU, por exemplo, hormonal, ou às vezes até o próprio implante, o implanon, elástico, às vezes, e até o próprio implante hormonal, que já repõe, né? E funciona como contraceptivo. Exatamente, né? Então a gente consegue fazer essa contracepção por essas vias e faz a reposição associada, entendeu? Sim. Né? Então, e aí é discutir ali com o paciente, né? Qual que vai ser ali a decisão ali do casal, porque é uma decisão até do casal, né? Mas eu acho importante só ficar esse alerta, né? Eu acho que recentemente aí, né, ano passado, né, a Cláudia Raia trouxe essa pulga atrás da orelha para todo mundo, né? E depende muito da tranquilidade também de cada um, né, Ana? Eu tenho mulheres que estão nessa fase, não tiveram filhos e que falam que não estão preocupadas porque caso engravide está tudo bem. Não é um problema. Não é um problema. Tenho mulheres que às vezes tiveram um filho só e que falam que se engravidarem também ficariam felizes. Então você precisa saber o contexto. Elas não estão exatamente olhar para aquela. Elas não estão exatamente tentando engravidar, mas caso ocorra seria uma alegria. Então você tem que entender esse contexto, se você precisa ou não dessa contracepção. E cada caso é único, né? Sim. Aqui, então acho que a gente falou tudo, né? Você quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é um assunto extenso. Se a gente ficasse aqui mais 3 horas, a gente falava mais 3 horas. Então, acho que foi ótimo. Foi um prazer, né? Foi meu primeiro podcast. Olha, que legal! Então, eu agora vou lembrar de você. Você me trouxe para
para a área da reposição. E você me trouxe pro podcast. Agora eu vou animar a fazer esse negócio aqui. Achei bem interessante. Né? Obrigada pela sua participação. E eu agradeço. Uma guru nessa área para mim. Não, te admiro muito. E eu também te admiro, fico feliz, né, de estar aqui com você. Demais, muito. É sempre um prazer, né? Eu vou falar agora para as pacientes que estão ouvindo a gente, tanto as minhas quanto as da Dani, que para as que não são ainda, pretendem ser, que existe um caminho aí do meio que a gente consegue seguir para ajudar vocês. Você que é mulher não precisa ficar sozinha nesse limbo que muitas vezes parece ser a menopausa, essa transição, o climatério, isso tudo que a gente conversou aqui hoje. E a gente está aqui procurando sempre estudar, atualizar, trazer tudo que tem de melhor para ajudar cada uma de vocês. Então, eu vou deixar o contato da Dani também, ela atende em Belo Horizonte. Vocês sabem que estou em Ouro Branco e juntas a gente consegue ir muito mais longe, tá bom? Um abraço para todo mundo. Isso aí. Um abraço a todas, fiquem com Deus.